Boa noite. Queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação, né, dessa estreia do Carioca, vendo até porque o time tem muitos meninos e meninos que estão evoluindo ainda, né? Queria que você pudesse fazer uma avaliação da estreia de hoje, por favor. Boa noite, Júlia. Eu vejo que a equipe teve uma capacidade de buscar o resultado a todo momento, seguiu tudo que foi proposto dentro da partida, desde o começo, onde iniciamos uma partida equilibrada e sentimos um pouco o início do jogo e acabamos sofrendo um gol muito cedo. Às vezes se torna natural até mesmo pela experiência da equipe. Então, depois equilibramos, conseguimos manter uma organização. O adversário em seguida tem um jogador expulso, e isso faz com que a gente tenha que ter algumas mudanças em termos de posicionamento, e cabe ressaltar que os jogadores eles cumpriram bem. Começamos a criar um bom volume de ações no campo ofensivo, e depois, no decorrer do jogo com as trocas também, acrescentaram mais volume ofensivo, e a equipe continuou buscando o gol a todo momento, continuou sendo ofensiva, enfim. Então eu vejo como alguns aspectos positivos, avaliar de maneira positiva essa estreia, à medida em que os jogadores conseguiram buscar a todo momento. Infelizmente o resultado não veio, não foi o resultado que nós gostaríamos, mas a atitude, a capacidade competitiva e a maneira como eles se doaram em campo, acredito que seja um início que vai fazer com que a gente consiga crescer ao longo desses jogos que a gente tem pela frente. Boa tarde, Carlos. Alan Viana, Visão Botafoguense. Carlos ou Lieira, como que prefere? Fica à vontade, Carlos Leiria. Não, pode ser Carlos só? Pode ser Carlos. Obrigado. Então, eu queria te perguntar sobre o posicionamento do Patrick, né? Qual era a intenção do posicionamento dele? Eu estou acostumado a vê-lo um pouco mais recuado. Do Carlos Alberto e do Matheus. O Matheus a gente acompanha também seleção de base e vê ele jogando um pouco mais como segundo atacante, às vezes até como armador, mas no time do Botafogo ele é muito utilizado mais como centroavante. Hoje eu sinceramente até esperava que o Adamo entrasse e o Matheus Nascimento cumprisse essa função, armando um pouco mais o time. Aí eu queria te perguntar sobre esses três jogadores em especial, qual era a intenção deles em campo? Boa noite, Alan. Nós iniciamos o jogo com uma estrutura, com uma linha de 4, e essa linha de 4, no momento em que nós tínhamos a bola, nós adiantamos o Cauê, que é o lateral direito, e sustentamos o Lúcio numa base em 3 jogadores. E o início do jogo foi com o Patrick jogando, fazendo essa base em 3-1, que era o primeiro jogador do nosso meio de campo, que era completado pelo Newton, Cauê e o Vitinho, que saía da ponta, deslocando por dentro justamente pelo espaço que o Cauê utilizava. Então o Patrick ele inicia praticamente ele como um primeiro volante nessa relação de 3-1, fazendo alguns reajustes com o Lúcio. Muitas vezes ele baixava na base e liberando o Lúcio, fazendo com que o Newton ele voltasse para fazer essa base em 3-1. E isso acredito que foi bem feito, foi bem executado por ele. E no momento em que nós ficamos com o jogador a mais, a gente muda o posicionamento do Patrick, traz o Newton para essa função que ele vinha fazendo, e adiantamos um pouco o Patrick, que tem uma capacidade de chute muito boa. Então acreditamos que um ataque paralelo à linha de defesa do Maricá, com a possibilidade do Patrick finalizar, e também do Cauê pelo outro lado finalizar, ambos com o pé invertido, o Patrick canhoto pela direita e o Cauê destro pela esquerda. Acredito que eles pudessem nos dar esse repertório de finalização, até porque o Maricá começou a jogar com praticamente 6 jogadores, 2 jogadores à frente, e tinham algumas leituras individuais que fizemos que podiam nos favorecer jogando com o pé contrário. E mais para frente, na reta final do jogo, não me recordo exatamente o tempo, o Patrick volta para essa primeira função, porque é um jogador que distribui muito bem o jogo e tem uma assertividade muito grande de passe. Então ele volta no final, quando nós já estávamos com mais atacantes, ele volta para distribuir o jogo. Foi no momento em que o Newton também desceu um pouquinho, né? À medida em que precisávamos, já estávamos praticamente na intermediária do Maricá e precisávamos de volume ofensivo. Com relação ao Matheus Nascimento, a função do Matheus era de fato um jogador para definição, para jogar em cima da última linha do Maricá, foi o que foi orientado para ele, e foi o que o Matheus realizou e foi o que ele fez ao longo do jogo. Então acabou que ele não saiu tanto da área para participar. Então a ideia era manter ele dentro da área para que ele pudesse ser o jogador terminal, porque ele tem uma definição, uma capacidade de finalização muito boa. Então o Matheus jogou
boa parte do jogo ali num posicionamento entre os dois zagueiros, né? E depois, quando eles aumentaram a linha de jogadores, a gente foi alternando o intervalo em que ele atacava, e também, em alguns momentos, buscando as costas lá do contrário desses zagueiros. Foi a maneira que nós posicionamos o Matheus nesse jogo. E com relação ao... Estou acostumado mais vendo pela direita, né? Acho que, assim, a avaliação que eu tenho é que ele tem um pouco melhor pela direita. E a gente viu nesse jogo muito mais, nós ouvimos nesse jogo muito mais à esquerda. O Carlos é um jogador que faz bem os dois lados, pode fazer também uma função mais por dentro, assim como ele terminou o segundo tempo. Então a ideia do Carlos ali tinha inicialmente, depois o Maricá com um jogador a menos acabou fechando esse espaço, mas eles tinham um intervalo entre o lateral direito, o Magno e o Misael, que foi expulso, né? Posteriormente o Sandro fazendo essa função. Eles tinham um espaço muito largo entre os dois, e a nossa ideia era aproveitar esse espaço com a velocidade que o Carlos Alberto tem para achar esse espaço, e obviamente a gente encontrar passes em profundidade para que ele pudesse atacar esse espaço. Essa inicialmente foi a ideia. Logo após a expulsão, inicialmente pensamos no Lúcio fazendo essa função e o Carlos já saindo desse intervalo para definir, quase como um segundo 9 mais próximo ao Matheus. Na sequência, como o Maricá ficou com muitos jogadores, optamos por trazer o Lúcio um pouco mais por dentro para tentar tirar o Bruninho, que estava fechando esse espaço do Carlos Alberto. Então, no momento que a gente consegue entortar essa linha de 6 jogadores do Maricá, a gente consegue ter algumas situações de vantagem, em alguns momentos com o Vitinho caindo junto pelo lado esquerdo para ajudar. Isso nos geraram algumas situações, até mesmo de cruzamento pela direita para desfecho de lado oposto. O Carlos entrou um pouquinho atrasado num dos lances de desfecho, depois tem uma situação que ele consegue trazer uma bola para dentro também. Então a ideia com o Carlos era essa, e era que ele pudesse, que a gente pudesse tentar ter uma vantagem também em termos de estatura. Ele tem uma estatura maior que o Magno, para quem tinha alguma situação de cruzamento de segunda trava, ele pudesse ter vantagem ou nas costas ou na frente do Magno. Foi assim que nós treinamos. Obrigado. Boa noite, Carlos. Thalita Gildes, da Rádio Globo. Primeiro eu queria que você falasse um pouco como é que é gerir esse elenco que é formado por jogadores da base do Botafogo, né, crias de General Severiano, como Lúcio, como Cauê Leonardo, e ao mesmo tempo jogadores que têm grandes expectativas em relação ao time principal e são mais cobrados, como o Patrick de Paula, o Carlos Alberto, o próprio Cauê e o Matheus Nascimento. E, em segundo lugar, queria que você falasse um pouco, você é o técnico do Sub-20, né? Como é que é essa relação da base do Botafogo dentro dessa SAF, e como é que fica essa coordenação, esse gerenciamento também de expectativas desses jogadores e também essa relação com a direção, né? A gente sabe que o Botafogo tem um grande planejamento para desenvolver a base do clube, tem grandes expectativas para o futuro. Como é que é também isso tudo para você, que é o técnico da base? Boa noite, Thalita. Assim, é um trabalho interessante, porque esses jogadores já fizeram o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, então boa parte dos jogadores que iniciaram a partida hoje, eles jogaram, se eu não me engano 6, talvez 7, depois com a entrada do Cauê Lindes. Então já temos uma base que vinha jogando junto, foi vice-campeão brasileiro, e acredito que o acréscimo desses jogadores que tu citou nos traz experiência, e ao mesmo tempo eles conseguem, pela capacidade que tem, chamar a responsabilidade. Acho que ficou muito claro isso no jogo que o Patrick fez, em jogo que ele assumiu a responsabilidade e buscou levar o nosso time para frente a todo momento. E com relação ao restante, eu me sinto muito confiante assim, de trabalhar, de conseguir desempenhar um trabalho onde o respaldo da direção tem sido muito, muito bom com relação ao que a gente tem feito. Boa noite, Carlos. Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria de te perguntar sobre o batedor de pênalti, né, desse grupo do Botafogo, porque me pareceu ali que em um determinado momento, quando foi marcado o pênalti, o Matheus Nascimento primeiro pega a bola, depois o Patrick de Paula fica com a bola, e aí eu queria que você me falasse quem é o primeiro batedor, como é que foi essa decisão ali naquele momento. Obrigada. Boa noite, Roberta. Nós trabalhamos com 3 jogadores numa relação de batedores. O primeiro é o Matheus, o segundo é o Patrick, o terceiro no jogo de hoje era o Carlos Alberto. E deixamos sempre claro para eles que no momento do jogo, esses 3 eles têm a capacidade de decidir quem vai ser o batedor, porque existem muitas variáveis dentro do jogo de futebol, então a gente acaba deixando essa decisão para eles, e infelizmente fizemos o gol e a gente tem que valorizar o gol, porque ele nos colocou de novo na partida. Boa noite, Carlos, tudo bem? Queria te
Você já falou um pouco mais do Patrick de Paula, mas eu queria te fazer uma pergunta mais específica sobre ele, porque ele é um jogador que naturalmente gera muita expectativa por ter sido o primeiro grande investimento da era SAF, por ter sofrido a lesão grave que ele sofreu no momento que ele passava uma ótima fase, e ele recentemente deu várias entrevistas falando sobre a expectativa dele, abriu mão de férias para treinar, abriu mão de viajar. A gente hoje viu o Patrick jogando, mas eu queria perguntar no dia a dia, como é que está o Patrick em relação a isso, que eu imagino que ele deve estar com a cabeça a mil para querer voltar a jogar, para querer dar uma resposta. Eu senti isso hoje porque toda hora ele chamava a responsabilidade, toda hora ele chamava o jogo. Às vezes ele tinha uma opção até um pouco mais fácil, mas ele arriscava um chute, e acho que isso é natural, porque acho que faz parte dessa expectativa do jogador querer jogar. E uma segunda pergunta é como é que está o Jefinho fisicamente, que é outro jogador também que ficou afastado por um longo tempo por lesão. Boa noite. Com relação ao Patrick, o que eu vejo dele e o motivo pelo qual, por exemplo, ele é o capitão da equipe é pelo que ele vem fazendo nesse período nosso de preparação. Então, durante todo o período em que nós iniciamos a trabalhar com o Patrick, desde dia 2 de janeiro, ele vem se mostrando um líder, um jogador que está ajudando os mais jovens, tendo em vista que praticamente todo o nosso banco de reservas era formado por jogadores sub-20. Eu vejo o Patrick pela experiência e também que faz parte da experiência esse momento de lesão, um momento triste de lesão que ele teve. Então acredito que gerou uma capacidade dele de ajudar aos jogadores mais jovens e também de treinar de uma maneira muito, muito intensa no dia a dia. Então ele treinando da maneira como ele vem treinando e com a capacidade e a qualidade que ele tem, com certeza a expectativa é que ele possa de fato dar um retorno importante para o clube nessa sequência. Sobre o Jefinho voltou a treinar no dia 6, então ele está passando por um período de recondicionamento físico, então ele talvez já esteja à disposição para o próximo jogo, mas com uma minutagem reduzida, e muito provavelmente que para a terceira rodada acredito que ele já esteja de fato à disposição da equipe. Boa tarde, Leiria. Rômulo Lopes, do canal Time Web Sport. O fato do Botafogo ter atuado grande parte do jogo com um a mais pode ter gerado uma espécie de ansiedade nessa equipe tão jovem, logo na estreia do Campeonato Carioca? Boa noite. Desculpa o teu nome? Rômulo Lopes, da Time Web Sport. Desculpa, Rômulo. Boa noite, Rômulo. Eu acho que o momento que talvez a nossa equipe começou a acelerar um pouco mais a bola foi no momento em que o Maricá faz o segundo gol. Acredito que ali os 6 minutos seguintes a equipe começou a acelerar, tanto que eu conversei por alguns momentos com o pessoal que estava mais próximo, que é o pessoal do meio campo, o Patrick, o Cauê, pedindo um pouquinho de tranquilidade, calma para eles, porque tinha a convicção, a partir do momento que nós fizéssemos o primeiro gol, a gente teria uma possibilidade de pressionar mais o Maricá, de tirar alguma vantagem relacionada ao jogador a mais e também a agressividade ofensiva que nós íamos tendo. A gente estava muito próximo, tínhamos tido algumas situações de área e estávamos próximos de empatar o jogo quando sofremos o segundo gol. Então acredito que ali possa ter acontecido um momento em que aceleramos o jogo, de uma maneira que não vimos fazendo e que não pensamos em fazer, mas em seguida retomamos novamente aquilo que víamos projetando e enfim, buscamos esse primeiro gol e infelizmente não conseguimos chegar no empate e, lógico, posteriormente numa vitória. Obrigado, professor. Obrigado.